Mimado, imprudente, movediço nas decisões, afetado por doenças físicas e possivelmente mentais, por vezes dissimulado e excêntrico. São retratos colhidos de Sebastião I quando se lê nas fontes historiográficas mais tradicionais, de cariz intelectual, que não apenas deploram o mito em torno do personagem, como enfatizam os defeitos do homem Sebastião e os desacertos governativos do monarca Sebastião. Muitas gentes simples, comuns, do povo, nos séculos seguintes, aguardariam a volta de Dom Sebastião, o justo, o devoto, o eterno, o rei-herói redentor. No fim do século XVI, o fenômeno da admiração popular pelo rei cruzado já se fazia presente na Europa graças à imprensa. Em Portugal, mais ainda, pois era nacionalista e destemido na defesa da pátria. Seus pais, Joana de Áustria e João Manuel, eram primos em primeiro grau duplo. Sebastião tinha apenas 4 bisavós, quando se pode ter até 8. 3 dos 4 tinham antepassados em comum, resultado da atávica troca de princesas entre Castela e Portugal. Já ao nascer, em 1554, Sebastião estava sem pai, morto semanas antes. Nenhum dos 8 tios paternos vivia, todos vitimados por causas naturais entre a infância e a adolescência. Do pai, que manifestava ataques de fúria desde a infância, tudo indica que tenha recebido por herança genética a diabetes juvenil. Logo perderia também a mãe, por decisão do irmão dela, Filipe II, que a chamou para residir na Espanha. Enquanto ela vivesse, trocaria cartas com o filho, mas não voltariam a se ver. Sebastião, rei aos 3 anos de idade pela morte do avô paterno, João III, foi criado pela avó, Catarina de Áustria. Até os 9 anos, ele dormiria no quarto dela. Antes, aos 4 anos, recebera seu aio, Aleixo de Menezes, homem idoso então, um dos poucos que ousaria tentar corrigir o rei. Seria dispensado por Sebastião quando este completasse 14 anos e passasse a reinar efetivamente. Como confessor e preceptor, a escolha recaiu sobre o frei jesuíta Luís Gonçalves da Câmara, que assume o posto em 1560, aos 40 anos de idade. A esse homem, Catarina de Áustria e alguns historiadores atribuirão as maiores culpas pelas inconsequências de Sebastião enquanto rei, pois foi quem mais privou da intimidade do menino. Segundo se especula, tal intimidade incluiu-lhe transmitir uma DST, o que na época seria impensável constar em cartas e crônicas nesses termos, mas restaram diversas pistas, a começar por graves afecções genitais que trouxeram sofrimento ao monarca aos 10 anos de idade, nunca curaram e ajudaram Filipe II, sabedor do caso, a boicotar as alternativas matrimoniais de Sebastião. Filipe II, que tinha todo o interesse em submeter um trono português, eventualmente vago por falta de geração, aos domínios da Espanha, como de fato o acabaria conseguindo. Quando criança, Sebastião era vivaz, alegre, dado a brincadeiras e jogos, demonstrava boa inteligência. Por vezes era colérico, praticava atletismo e equitação, tomou gosto por manusear armas, pela caça e pelas touradas. Abateu seu primeiro javali aos 11 anos. O séquito que lhe acompanhava aplaudia com entusiasmo seus feitos. Cedo desenvolveria a dependência de ter admiradas suas ações. Quando governante, ansiava pela reverência dos súditos a façanhas vistas como extraordinárias. Como o lendário rei Arthur, corriam histórias dando conta que Sebastião teria forças para retirar uma lança encravada nas muralhas de Santarém nos tempos de tomada dessa cidade aos mouros. Viajava com frequência pelo país, com preferência por Alentejo e Algarve. Os estudantes de Coimbra, vanguarda cultural e econômica do país, zombavam dele. Fizeram circular escritos anônimos acusando o rei de gostar apenas da companhia de homens jovens e de se encostar demais neles. O povo mais simples, o português profundo, admirava nele a força e a lembrança dos grandes reis da história lusa, Afonso Henriques e João II. Sebastião os invocava e não deixava de manifestar traços de personalidade comum a ambos: ousadia, valentia, coragem, patriotismo.
Com a avó Catarina e o tio-avô, o cardeal Henrique, tinha altos e baixos agudos, por vezes envolvendo chantagens e promessas vãs. Exerceram a regência em seu nome na minoridade e a função de conselheiros do jovem rei depois. Sebastião se guiava ainda pelos conselhos de nobres e assessores outros. Seus 10 anos de efetivo reinado não foram um desastre administrativo. Nos 5 primeiros, se interessou mais pelas questões da Ásia, cogitando acompanhar uma armada para dar batalha aos inimigos do Império Luso no Índico. Só então se voltará com mais vigor aos desafios do norte da África. Ordenou a colonização de Angola e patrocinou expedição ao Monomotapa, no sudoeste africano. Em seu tempo, a América Portuguesa, o Brasil, experimentava notáveis progressos em renda crescente, obra de colonos operosos, que respondiam a governadores nomeados pelo rei. Permitiu o comércio de longa distância a armadores privados, regulou as tropas de ordenanças, providência de grande efeito futuro, efeito em geral benéfico, pois facilitou a territorialização dos domínios lusos. Assinou tratado com a Inglaterra, visando incrementar o comércio e proteger as naus portuguesas de pirataria. Foi amigo dos 2 papas com pontificado em seu reinado, São Pio V e Gregório XIII. Oscilou entre a rebeldia e a ingenuidade na relação com o primo e tio Filipe II, rei da Espanha, que por diversas vezes prometeu a Sebastião o que não pretendia cumprir, enquanto fechava acordos com Muley Molucco, o adversário que o rei português buscaria derrotar em sua trágica jornada ao Marrocos. É difícil saber se seu fervor religioso tinha razões de fé de foro íntimo profundas ou eram parte calculada da caracterização do personagem, identificando-se com as crenças mais fervorosas nos estratos mais humildes do povo português. Chegou a comemorar o massacre da noite de São Bartolomeu, mas não foi o único governante católico a fazê-lo. Quanto aos cristãos novos, foi contraditório. Por um lado, assistiu pessoalmente a execuções da Inquisição, que incluíam denúncias por práticas judaizantes. Por outro, cultivou boas relações com ricos comerciantes de origem judia, que lhe emprestaram dinheiro para reforçar o contingente arregimentado para a cruzada norte-africana, sua obsessão nos 2 últimos anos de vida. Certamente não foi religiosa a razão para que não contraísse matrimônio, o que teria sido fundamental para garantir a independência de Portugal ao gerar herdeiros legítimos. Ele jamais alegou não querer se casar e foi incentivado sucessivamente pelos 2 papas a cedo fazê-lo. Houve negociações com casas reais e ducais, porém quando a Espanha não interferia para melar os acertos, circunstâncias infelizes acabariam botando conversas firmes a perder, como foi o caso com Margarida de Valois, filha de Catarina de Médici. Com o apoio da avó, quis se casar com a filha de Filipe II, Isabel Clara Eugênia, no que seria mais uma arriscada união consanguínea. Quando pediu ao tio a mão da filha formalmente, a princesa contava apenas 10 anos de idade. Logo, a insistência pode ter sido apenas para ganhar tempo. Depois desse episódio, datado de 1576, iniciou tratativas para se casar com Leonor de Médici, infanta da Toscana. Seria apenas interesse no dote? Ou mais uma menina abaixo da idade núbil para adiar o problema de ter de dividir a cama com uma mulher? O desastre de Alcácer Quibir, em que se comportou de forma muito imprudente contra todos os conselhos, abreviou a possibilidade de a historiografia obter respostas a essas questões. Ao morrer ou desaparecer nas areias magrebinas, concluiu com perfeição a composição do personagem que mais amou representar. Daria nome ao fenômeno sebastianismo, parte uma profissão de fé de comunidades milenaristas, parte uma palavra sequestrada por militantes para desmerecer seus adversários, pois sebastianismo serve para apelidar um leque demasiado amplo de identidades políticas. Assim, Dom Sebastião I se fez eterno, pelo menos até aqui.